Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre enxerto ósseo. Quem tira as nossas dúvidas, vocês pediram, ele está de volta. Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, ele é cirurgião dentista, mestre e especialista em implantodontia. Vai esclarecer tudo sobre o assunto e o mais legal, nos contar as novidades. Ele que está sempre muito bem informado, estudando bastante. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. É um prazer e uma grande alegria ter a sua companhia todas as tardes, de segunda a sexta-feira. Olha, hoje o tema aqui abordado vai ser enxerto ósseo. Nós falamos há algum tempo sobre próteses, implantes, e aí sempre falta a gente falar sobre o enxerto, por isso hoje um programa só sobre este assunto. Fique à vontade para fazer a sua pergunta, a gente já espera a sua participação. 0 operadora 11 3337 5886. Aí você já sabe, você liga, conversa ao vivo aqui conosco ou deixa sua pergunta com a produção. Pode escrever também pela internet, são várias redes sociais. No Twitter, @consultadoutor. No Instagram, que é a rede social de fotos, @consultaodoutor. Mas olha, não tem jeito, a nossa rede social favorita é o Facebook. É no Facebook que eu fico conectada aqui durante todo o tempo do programa, recebendo as suas perguntas, selecionando, né, tentando atingir aí a maioria, responder as perguntas da maioria das pessoas. facebook.com/consulta ao doutor. Preste atenção, porque você vai escrever já no próprio post do dia. Todos os dias a gente coloca um post falando qual o tema do programa. Eu mesma já fiz isso hoje. Então escreva lá comentando, já escreve a sua pergunta. Pode escrever na nossa linha do tempo, ou se você não quiser ser identificado, algumas pessoas preferem aí não ser identificadas, não tem problema. Escreva uma mensagem particular e me avise, ainda que ela seja particular, me avise que você não quer ser identificado. Não tem problema, a pergunta vai ser respondida da mesma forma, tá? Agora, é importante lembrar a você que agora nós já ultrapassamos as 10 mil curtidas. Então, essa semana, por conta do Jogo do Brasil e também do feriado aí da quarta-feira, nós não vamos começar a promoção nesta semana. Semana que vem, a partir da segunda-feira. E fiquem atentos, se quiser já tirar foto aqui do programa, fique à vontade, porque a gente vai unir. A gente já fez promoção com foto, a gente já fez promoção com frase. Desta vez, porque atingimos as 10 mil curtidas, eu agradeço de todo o meu coração todos que compartilham e curtem a nossa página. Desta vez nós vamos unir, então, a foto com uma frase. Já vai pensando em alguma coisa aí, a gente vai escrever uma coisa bem legal para você se inspirar também, né? E aí você pode participar da promoção que vai durar a semana inteira que vem. A gente premia aí. Os prêmios são excelentes, você já conhece, você sabe que a gente sempre prepara aí algo especial para quem nos acompanha e interage conosco, especialmente através do Facebook. Já ultrapassamos as 10 mil curtidas, isso me faz uma pessoa ainda mais feliz, com certeza. Hoje eu recebo o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia e está aqui posicionado ao meu lado. O tema de hoje é enxerto ósseo e eu falo, sempre que o doutor vem aqui eu falo, é bacana que ele vem porque ele sabe as novidades e ele traz em primeira mão aqui pra gente com certeza. Doutor, obrigada por ter vindo, é sempre uma honra, um grande prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Eu não canso de repetir, né? Estar aqui com vocês, com essa produção maravilhosa, com qualidade do seu trabalho, de entrevistas, o foco no assunto de uma forma que eu acho que os espectadores gostam tanto, que realmente é um assunto que repercute muito, né? Então, para mim, é um prazer estar sempre aqui. Com certeza. Informação nunca é demais. Nunca é demais, ainda mais na área da saúde. Especialmente, é verdade. Doutor, queria que você falasse um pouquinho de enxerto ósseo, porque é algo que assusta as pessoas, né? Então, em outras ocasiões, a gente já comentou aqui. E o enxerto é algo que as pessoas tentam evitar ao máximo fazer. Sim. Queria que você falasse quando é que não tem jeito, que é necessário e por que é necessário fazer enxerto. Eu acho que eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui. A gente nunca abordou diretamente o assunto, mas hoje à tarde, e já
eu tive a oportunidade de conversar com uma paciente antes de vir para cá, estive com a dona Francisca, e vem sendo também um assunto recorrente na área da implantodontia, nos nossos principais eventos de técnicos, vamos dizer, os congressos que a gente faz aqui no Brasil ou pelo mundo, que o paciente, por exemplo, ele usa portador, nós vamos mostrar depois os casos de pacientes que têm toda a ausência de todos os dentes. Tá. Quando ele tem, às vezes falta um dente aqui, na lateral, no fundo, ele tem que fazer um enxerto. Tudo bem, um enxerto estético, pontual. Às vezes falta osso na boca inteira, porque ele perdeu todos os dentes, o arco superior principalmente, tem que fazer a reconstrução da maxila, que é o grande desafio do cirurgião dentista hoje. Porém, alguns pacientes que estão há 20 anos usando prótese não tem mais nada de osso. E ele fica com aquele temor de sofrimento, de dor, de tempo perdido. Aí vem o profissional e sugere para ele, olha, vamos fazer os implantes que nós chamamos de zigomáticos. São implantes grandes, tem mais ou menos 50 milímetros, de 45 a 55 milímetros de comprimento, que vão ser fixados pela maxila, atravessando o seio maxilar e fixar aqui no zigoma, que é o osso zigomático. Para alguns conhecem como malar, mas é o osso zigomático. Então ele fica com 7, 8 milímetros de implante preso nesse zigoma, com um braço de alavanca de 40 milímetros. Então, eles são usados um de cada lado com mais 4 na frente. Agora, deveria ser, e a tendência é que seja, via de regra, tentar-se o enxerto primeiro. Isso tem sido uma tendência nas discussões que a gente vem tendo nos principais eventos e congressos. O profissional, ele foca em primeiro enxertar. Caso o enxerto seja mal sucedido, que não tem mais, sim, pode acontecer, dependendo principalmente do como o paciente trata e como o profissional, o nível do profissional, que nós já discutimos em outras oportunidades, a escolha do profissional. Mas baseado nisso, se ele tem um insucesso no enxerto, aí sim ele parte para o implante zigomático. Mas a primeira alternativa e mais viável e mais segura, até em longo prazo de durabilidade do tratamento, é enxertar a região necessária. Após isso, instala-se os implantes, 6 meses mais ou menos depois, e depois desses 4, 5, 6 meses faz-se a reabilitação sobre os implantes. Como eu enxerto isso? Com vários tipos de material. Temos o osso autógeno, que é o osso do próprio paciente, temos o osso homógeno, o halógeno, que é o osso de indivíduos de outras espécies, que pode ser liofilizado, esterilizado ou até fresco congelado, são várias formas de obter. E o osso sintético. Hoje nós temos mais de 70, 80 biomateriais que são destinados a enxertia óssea. Então, o profissional que tem o preparo, ele vai saber escolher o material correto para aquele caso. E aí, atrás disso, ele vai hoje acrescentar, que é a grande novidade, fatores de crescimento a esse enxerto, que vai ser o uso de uma medula óssea, autóloga principalmente, do próprio indivíduo, ou as proteínas morfogenéticas, as Bone Morphogenetic Proteins, são as BMPs, ou até o plasma rico em fibrina, que hoje a gente escolhe o sangue, centrifuga, uma técnica muito bem difundida, né, pelo professor Aziz, e a gente usa isso como um handicap, um agregado ao enxerto para aumentar a capacidade de formação desse tecido ósseo. Tá. São várias as possibilidades e tudo isso é conversado, né? Sim. Agora, o que você falou aqui no comecinho, então tentar fugir do enxerto não é a melhor opção, né? Sim. Preconiza sempre tentar primeiro o enxerto. O enxerto primeiro, reconstruir o maxilar, depois colocar os implantes e aí a reabilitação. Tá. Na prótese. Doutor, não existe nada que faça o dente... Então, o dente, quando ele falta, né? Então, você perde o dente. A gente já aprendeu aqui no Consulta ao Doutor que quando perde o dente tem que colocar um implante. Tem que substituir. Porque perde osso. Não tem nada que faça não perder osso. Tem. A princípio tem. Se você vai fazer uma extração dentária de uma área que tem uma quantidade óssea suficiente, você vai fazer uma osteopromoção, que nós chamamos. Que é o quê? Extrai o dente e põe uma membrana. A membrana é um material que vai servir como uma barreira. Porque quando você extrai o dente e não põe nada, o epitélio, que é a gengiva, ela faz, vamos imaginar, isso aqui para dentro da cavidade. Tá. Ela faz uma corrida com o osso, entre aspas. Só que igual você apostar a corrida, a raposa e a tartaruga. O osso, até ele crescer e ocupar o alvéolo, o buraco que a raiz deixou, o tecido vem e a carpeta. A gengiva, eu costumo dizer sempre, que é o carpete do osso. O osso está aqui, a gengiva está 3, 4 milímetros sempre acima, quando você tem saúde. Então arrancou o dente no buraco. Foi o alvéolo, que é o buraco que as pessoas falam, aquele buraco que fica do dente chama-se alvéolo. O epitélio vai correr para dentro e já vai acarpetar, entre aspas, vai epitelizar aquele alvéolo, né?
Então, quando você põe essa membrana, que é uma barreira, pode ser de teflon, politetrafluoretileno expandido, pode ser de colágeno, tem vários materiais, pode ser de titânio. Você põe a membrana ali e fecha com o ponto, com a sutura, e deixa ali aquela, pelo menos 21 dias ali, um mês, 2 meses, ela não deixa o tecido invadir. Aí o osso vem e você não perde o osso. Por que eu perguntei isso? Porque às vezes, perder um dente, às vezes você não consegue repor ele Sim, você não consegue fazer a cirurgia no mesmo ato, por alguma razão. Por qualquer então, motivo. A membrana e o próprio... Às vezes você pode até associar a membrana a um biomaterial, um pozinho de osso, já junto, e fazer uma regeneração óssea guiada, que a gente chama. Legal, né? porque às vezes já perdeu com o biomaterial. Aí passa a ser um enxerto. A regeneração óssea guiada é só a membrana. Quando você põe o osso junto, você faz uma ROG, uma regeneração óssea guiada. Você deixa aquele material ali e a gengiva não entra e o tecido ósseo cresce e se forma ali naquele local. O que não pode é perder um dente e não ter a instrução, não se deve fazer isso. A orientação de deixar de substituir esse dente é uma falha grave do paciente, né? Não pode deixar de reconstituir aquela região. Quando perde um dente, quando o osso, então, você perde esse osso, a perda óssea, ela também vai acontecendo nos vizinhos, nos dentes vizinhos? Ou é só naquela região? Porque aí você vai perdendo os demais. Se os dentes vizinhos estiverem saudáveis e ok, né, não necessariamente vai ser acometido. A perda óssea, naquele local que você extrai o dente, mesmo que você faça a membrana, demore 2, 3 anos para você colocar osso, implante, você vai ter uma perda óssea. Por que tem perda óssea? Natural, fisiológica. É igual qualquer outra coisa. Você quebra o braço e engessa, quando você tira o gesso, o braço está fininho, porque é atrofia do músculo. Legal. Não tem função. A mesma coisa serve para o osso. Não tem estímulo ali. A raiz não está ali dentro, não tem a mastigação em cima. Aquele osso tem tendência a atrofiar. Ele vai diminuindo de altura, seja no maxilar superior assim, no inferior ele diminui de volume, perde. Então, se você põe um implante ali dentro, ele já mantém. Porque você mastiga em cima, então a mastigação é que dá, principalmente, estímulo, né? Agora, a formação óssea, você não tem perda óssea. Às vezes você tem perda óssea em volta do implante. Por que não? Você tem uma periimplantite, uma infecção ao redor do implante, por falta de higiene, por um implante mal instalado, por superfície de tratamento do implante que às vezes não é tão boa, compatível ao tipo de vida que aquele paciente leva, ao tipo de higiene que ele pratica. Então, tem muita coisinha pequena que em volta da implantodontia que tem que se conhecer. O profissional tem que conhecer para poder prestar um tratamento cada vez mais completo para o paciente dele. Porque aí quando o paciente escolhe o especialista, então com quem ele vai fazer esse implante ou esse enxerto, qualquer procedimento que seja, quando ele escolhe esse especialista, ele confia em toda aquela técnica. E aí, fazendo o acompanhamento correto, que você tem que voltar ao seu dentista quando ele pedir para você voltar, se é uma vez por mês, se é a cada 3 meses ou a cada 6 meses, tem que obedecer. Aí tá tudo sob controle, né? Aí você controla tanto o material que você colocou, quanto a técnica que foi feita e o pós-implante, que também é o que depende do paciente. Agora, não é só fazer o enxerto ou só fazer o implante, ir embora e achar que o problema está resolvido, né? Sim. Não dá para fazer um monte de enxerto. Não dá. Faz enxerto, deixa lá. Não, aí, na hora de colocar o implante, esquece, perdeu. Não pode. A gente tem que ficar em cima, né? O paciente tem que voltar. Eu costumo fazer o controle mensal. Legal. Enxerto feito, vamos supor, em julho, eu controlo ele em agosto, controlo ele em setembro, em outubro, em novembro, em dezembro, vamos colocar os implantes. Isso é quando libera para colocar, já tem que colocar. Tem que colocar, porque você vai perdendo. Depois de 6 meses, dependendo do tipo de biomaterial que você usa, você começa a ter uma perda óssea do próprio enxerto, porque ele não tem atividade rolando ali, não tem um implante colocado, introduzido no osso, ele vai perder igual ele perdeu anteriormente. Então, isso é uma coisa que o profissional tem que saber. Eu tinha uma paciente bem clássico isso, ela fez uma cirurgia de crista ilíaca, tirou o osso da bacia. Para fazer o enxerto. Esperou 1 ano. O profissional deixou 1 ano. Quando ela voltou, ele fez a tomografia, ele olhou e falou, não tem nada de osso, não é possível. A tomografia ainda falou que a tomografia estava errada. Foi lá, abriu tudo e não tinha nada. Óbvio, tomografia não tem nada. Então, perdeu-se toda a internação hospitalar dela, dinheiro jogado fora. Ela ficou fazendo tratamento. Eu descobri porque um paciente minha que é psicóloga comentou, nossa, eu recebi uma paciente que passou por isso. Falei, tem que parar no psiquiatra mesmo, né? Esse tipo de enxerto ainda, que você tem 2 cirurgias, lógico, né? Uma para tirar doadora,
e a pessoa manca. Eu hoje não faço mais extração de osso do quadril. Tá, Tudo então, sintético, pronto. O paciente faz uma cirurgia só. Essa é a sua preferência, então? Não tirar o osso da própria pessoa? A preferência hoje não há necessidade mais. Tá. É seguro? Muito seguro. Você falou de várias opções aí. Sim, é seguro. Todas as opções são seguras. Os biomateriais, principalmente que são estéreis, que são esterilizados, que têm origem liofilizada ou sintéticos, são mais seguros. Existe o osso fresco congelado, que é o transplante ósseo, que teoricamente ele não passa por processo, ele não passa por processo de esterilização. Teoricamente ele pode ter mais risco, falo teoricamente porque na prática a gente não observa isso. É um osso que, vamos imaginar, eu sou doador, eu vim a óbito, eu vou doar meu coração, meu fígado, o que tiver de órgão bom em condições, eu vou doar tudo isso, inclusive o meu tecido ósseo. Então, e o osso é o último órgão a ser doado. Então, ele fica, o coração é de um dia para o outro, o fígado é de um dia para o outro, porque são órgãos muito vascularizados. O osso não. O osso fica em quarentena nesses bancos de ossos. Tá. Quarentena são 6 meses. Então, esse indivíduo que foi doador de tudo, inclusive do tecido ósseo, ele é rastreado todo dia. Então, teoricamente, se ele doar o coração hoje, amanhã ele veio ao óbito hoje, doou o coração, aquele indivíduo que recebeu o coração está sendo monitorado 1 mês, 2, 3. Se aparecer qualquer tipo de doença por causa do transplante cardíaco, já vai saber muito antes. Se ele é um portador de HIV, contaminou o indivíduo, então o osso deles liga para o banco, você está com o banco, tá mas com o código. Mas hoje em dia isso é muito seguro, né? Então, é muito seguro, mas não é um osso esterilizado. Tá, entendi. Né? Eu uso muito, me perguntaram uma vez se eu colocaria na minha mãe. Sim, não tem problema. Faria um enxerto ósseo. Essa pergunta pega bem no coração, né? Sim, faria também, não há problema. Nem sempre eu indico. Depende do caso. Tem casos que ele é muito pertinente, é ótimo que a gente use. Tem casos que você tem que ter mais ressalvas. Então é assim que a coisa funciona. Doutor, eu trouxe fotos aqui para mostrar. Já ele mostra. Eu vou atender uma telespectadora primeiro que está na linha. Conversar com a Maria aqui de São Paulo. Oi, Maria, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo bem. Adoro o seu programa. Obrigada, Maria. É um prazer ter a sua companhia todas as tardes, viu? Obrigada. Fica à vontade para tirar sua dúvida. Tá ok. Pode perguntar. Doutor, eu tenho próstata total há muitos anos. Eu tenho 58 anos. Então, desde de jovem que eu já tenho. E eu tenho uma próstata total inferior e superior. E na parte superior tem 1 ano e meio que eu troquei novamente essa prótese. E depois que eu troquei, aí como ela era nova, ela foi nasceu uma carne esponjosa, que ficou machucando, aí ia e revia, a dentista falava pra mim, olha, você vai tentando acostumar e tudo, e ficou, mas só que depois ficou essa carne esponjosa, assim, quase que assim na frente, e isso me incomoda, e não saiu mais. Na gengiva, na frente, gengiva, hein? Na gengiva. Deve ter, normalmente isso aí, Maria, eu já entendi. De cima mesmo aqui. Tá, Maria, obrigada pela sua pergunta, viu? Um abraço pra você. Doutor. Isso aí, Maria, normalmente a prótese, quando ela tem algum problema de adaptação, ela parece uma franja, eu acho, essa carne esponjosa que ela se refere, fica ali um excesso e machuca. Forma até um queloide gengival, não é bem um queloide igual de pele, mas ela acaba machucando. Então, o que acontece? O problema é com a prótese. Tem que ser revisto. Tem que ser ou substituído ou até partir para o próprio implante. Parar com esse negócio de prótese e ficar ali prendendo em gengiva. Isso acontece mais com a prótese? Pode acontecer. nova? A prótese dentadura que ela está usando, muito tempo a mesma prótese, então assim, substitua a prótese. A primeira coisa é substituir por uma prótese mais justinha. E se ela continuar machucando, ela vai formar essa carne esponjosa que você se refere aí, que seria mais ou menos uma hiperplasia gengival, o nome correto técnico. É uma hiperplasia, está formando mais tecido do que originariamente deveria ter, né? Tá. Essa formação tecidual, ela avança de uma forma que parece uma franja, às vezes. Fica assim por cima da prótese. Fica assim parece uma franja, igual o cabelo, uma franja de tecido, de gengiva mesmo. Um negócio super estranho. Então, às vezes tem que remover cirurgicamente. E aí, remove toda essa hiperplasia e faz-se uma prótese nova. É uma alternativa boa. Ou parte para o próprio implante. Aí evita essa coisa de pressão de prótese. Porque isso aí forma essa carne esponjosa, Maria, pela dentadura. Tá. É mais ou menos isso. A dentadura, então, a famosa dentadura, prótese total, né? que ela falou, é a dentadura, a velha e boa dentadura.
Hoje tem caído muito, né? Sim. As pessoas não procuram mais qualidade de vida. Claro que tem a parte estética, mas a gente sabe que a dentadura não dá o conforto e a segurança que as pessoas merecem, né? Precisam e merecem, claro. Sim. E aí a grande pergunta que as pessoas fazem, especialmente quando já deixaram passar muito tempo, já usaram essa dentadura há muitos anos, é se elas perderam o osso e se daria então para fazer com o mínimo de implantes uma prótese total fixa, doutor? Sim. É o que acontece muito isso comigo, essa procura na minha clínica acontece muito. O paciente tem um mínimo de osso para fazer uma prótese total parafusada fixa. Não importa onde você coloca o implante. Desde que não fique muito para perto do céu da boca, vamos assim, para o pessoal de casa entender. Aí não, a pessoa fica com a prótese grossa e ela vai começar a falar assim. Porque a prótese invade muito o céu da boca dela, ela fala dessa forma, com a língua presa. Entendi. Né? Então é uma sensação ruim, não é legal. Então o que a gente tem que fazer? Fazer uma prótese com uma guia cirúrgica, posicionar a guia corretamente, saber onde os implantes vão estabilizar e aí executar. Né, de uma forma bem tranquila. Agora, eu coloco muitas vezes 4, 5 implantes sem enxerto nenhum. Legal. Se existe um mínimo remanescente, eu aproveito. Então dá para fugir. Segura o que está lá, Segura o que está lá, faz os implantes e aí coloca a prótese. Você é a favor ou dá para fazer a famosa carga imediata? Eu sou a favor. A carga imediata ela é muito bem indicada, mas aí ela tem a condição... Isso é uma coisa legal para a gente falar um pouquinho mais, tomar um pouquinho mais de tempo. Hoje de manhã, por exemplo, um paciente esteve comigo lá e falou assim: tá demorando, isso aqui já está no 2º mês, né, doutor? Por que eu vejo essas clínicas anunciando na televisão, em outros canais, não trabalhos como o seu aqui, institucional, com perguntas inteligentes, não. Simplesmente a pessoa chega lá, algum profissional da clínica fala um monte de coisa, implante em 1 hora, implante em 4 dias, 1 semana, vem até nós. O que eu acho, primeiro, é que é uma coisa super antiético. O CRO está sempre policiando essa turma de uma forma que até não consegue. Foi assim com o Imbra e assim continua sendo com outras clínicas que vendem isso de uma forma como se fosse uma clínica de estética facial, que venha fazer sua massagem ou venha comprar seu sapato. Então, assim, eu já condeno, mas se não sou eu a entidade reguladora, não estou aqui para ficar policiando o problema dos outros. O que acontece é que eles fazem muitas vezes anúncios de uma forma como se fosse geral. Venha fazer sua carga imediata, sai daqui com um dente 8, como se fosse uma coisa igual você ir lá e comprar o seu carro. E não é assim. Se você não tem uma estrutura óssea remanescente de pelo menos em espessura 4 milímetros, 5 milímetros, você não consegue colocar e 10, 11, 15 de altura óssea, né? O osso é tridimensional, altura e espessura. Você não tem essa espessura que eu acabei de dizer e a altura que eu acabei de dizer, você não consegue colocar carga imediata. Não adianta. Por que acontece? Você pode até arriscar, mas você pode ter problema de estabilidade em médio e curto prazo e perder esses implantes. Então, a carga, ou depende do tipo ósseo também. Segundo fator, qual o tipo de osso desse paciente? Você vai saber quando você fizer a cirurgia. Às vezes você pode falar, olha, eu vou deixar, vamos fazer talvez, mas na hora que eu colocar os teus implantes eu te falo no final. Isso é uma conduta muito usada também entre nós profissionais. Então, assim, coloquei 5 implantes, 6 implantes. Uma carga imediata eu gosto de colocar 6 pelo menos. Coloquei os 6 implantes, travaram bem, porque você vai vendo o número de newtons que você trava o implante. Travar o que é? Você rosqueou até ele apertar, travou. Aí eu vejo quantos newtons eu tenho ali. Se eu tenho no mínimo 35, 40 newtons, daí para cima, ótimo. Eu faço a moldagem e aviso meu paciente, olha, em 1 semana você está com a prótese na boca. Outra coisa, há 2 dias para colocar a prótese. Não se convém, porque a gengiva está toda, o tecido gengival, a mucosa, vamos dizer, ela é resiliente. Ela vai enxugar, ela vai secar mais para o pessoal entender de casa. Ela não vai ficar aquele inchaço que ela tem no dia seguinte. Então, você faz a moldagem, ali que você vai experimentar os dentes, aquela gengiva está inchada. Quando aquilo desincha, você terminou a prótese, fica um espaço enorme. Passa uma mão ali dentro. Então, você tem que deixar a gengiva cicatrizar bem. Aí sim, você vai lá e instala a prótese. Tem um trabalho de um colega, do Dr. Sérgio, que mostra que a carga imediata pode ser instalada até 14 dias depois. Então, não precisa correr e fazer. O cara já esperou 20 anos sem mas dente. ele sai de lá o quê? Sem dente? Com a prótese provisória, muitas vezes. Sai com a provisória. Quase sempre eu deixo essa é a grande... Fica mais 1 semana. Isso, essa é a grande dúvida das pessoas. Mas é isso que eu fico até às vezes irritado, não com o paciente, irritado com a forma banalizada que se divulga a carga imediata. É maravilhoso colocar a carga imediata, eu adoro.
Mas eu não vou ser irresponsável de colocar rápido para um paciente porque ele está querendo. Eu faço o que o paciente quer de planejamento, às vezes, se for ao meu acordo. Se eu não tiver de acordo, eu não vou fazer o que o paciente quer. Porque quem vai responder depois, se responsabilizar, sou eu. É claro que eu sou democrático, eu sou super... Meus pacientes que me assistem sabem o que eu estou falando na verdade. Eu deixo, olha, vamos fazer assim? Olha, doutor, tá bom para mim. Então, ok, eu escuto, ouço a opinião. Quando dá, eu faço daquele jeito que ele quer. Mas não adianta eu querer empurrar uma carga imediata porque o indivíduo quer. Então a carga imediata é muito bem indicada, fazendo um resumão, é muito bem indicada quando você tem uma estrutura óssea remanescente e vai do critério profissional de quando ele estabiliza os implantes naquele momento para saber se ela é plenamente executável ou não. Tem pergunta aqui no Facebook, Marcondes Marra Filho. Ele pergunta sobre a idade para se fazer o enxerto ósseo. Tem idade limite, doutor? E você já operou, já fez um enxerto em paciente jovem? Jovem ou mais velho? Jovem, porque a gente acha que vai na contramão, né? O paciente jovem, a gente espera que ele perca menos osso do que o paciente idoso. Seria isso? Fala de novo. Então, a pergunta do Marcondes Marra Filho é sobre a idade. Se tem limite de idade, então, de mais velho para se fazer? E aí minha pergunta é se você já operou alguém muito jovem que perdeu osso. Já operei as duas situações, Marcondes. Eu já operei pacientes com 18, 19 anos que já pararam de crescer, principalmente, né? Parou, já cessou o crescimento, você principalmente. Precisa disso, é melhor. Né? É indicado, principalmente para uma reconstrução óssea ou para um enxerto e para um implante. E o paciente mais velho, o paciente novo, lógico, ele tem uma formação óssea muito melhor, é muito mais previsível, o prognóstico mais favorável. Mas, normalmente ele perde o dente ou por fratura. E se for por um problema periodontal muito jovem, aí é mais agressiva a doença periodontal. Então tem que ver o motivo da perda óssea desse cara. E a segunda coisa é, mais velhos. Paciente, depois, o máximo que eu operei de idade foi 92 anos, seu Antônio. Eu coloquei 4 implantes nele e integrou bem. O procedimento de enxerto já passa a ser um pouco mais... Tem que avaliar mais. Tá. Você tem que avaliar o estado de saúde desse paciente. Se ele é diabético, se ele não é, se ele porta alguma patologia de base importante, para ver se ele vai ter uma boa cicatrização, se ele tem algum problema imunológico que vai fazer ele fazer o reparo, porque aí depende da formação do osso. O implante normalmente vai bem. Se o paciente mais de 92 anos, se operar implante também é difícil, né? Normalmente ele já resolveu o problema dele antes. Sim. Mas se precisar, tiver condição física, você opera. Tá. Vai depender do estado geral dele. Para o enxerto, você precisa... É uma cirurgia, enxerto, né? Eu nunca operei pacientes com mais de 82, 83 anos para enxerto. Tá. Mas também funciona. Tá. Tem paciente de 81, 82, bem enxertados. Tranquilo. Perfeito. Só que você precisa... Usei fatores de crescimento junto. O que é o fator? A proteína morfogenética que eu falei no começo. Proteína morfogenética. Ou plasma-riquifibrina, que é para turbinar, vamos dizer assim, a minha formação óssea. Plenamente concebível, sem problema nenhum. Tá. Aí você precisa de um ok, muitas vezes... Dos filho, médicos sim, os médicos também, que acompanham esse paciente, né? De repente ele tem associado aí uma obesidade, uma hipertensão, diabetes. Como é que faz? Então, você tem que obrigatoriamente saber o quadro que esse paciente enfrenta, né? O paciente enfrenta e em cima disso você traçar o seu planejamento. Se é um paciente diabético, se ele está diabético, então eu sei que ele vai ter um problema, talvez um retardo cicatricial, ou se ele está compensado ou não está, como é que está a glicose dele. Eu tenho que ter conhecimento de todos esses fatores. Se é um paciente com Parkinson, por exemplo, portador da doença de Parkinson, não consegue nem escovar o dente, como é que você vai colocar implantes nesse paciente? Mas ele está acompanhado da enfermeira 24 horas. Ótimo, ela escova o dente dele, perfeito, podemos fazer, para melhorar a qualidade mastigatória dele, maravilha. Tá. Então, isso tudo, as doenças sistêmicas, elas vão junto. Eu tenho que saber tudo isso aí, tem que saber aval do médium. Por exemplo, pacientes cardíacos, cardiopatas, que tomam aspirina ou tomam anticoagulantes, tipo Marevan, Canaquion e por aí afora. Esse cara, normalmente eu tenho que suspender a medicação dele às vezes 3 dias antes. Mas doutor, meu médico falou que eu não posso suspender meio período. Eu já operei, já conversei com o médico pelo telefone, ele me disse, olha, pode fazer a cirurgia, desde que você haja de forma mais rápida, não faça todos os dentes uma vez, traia 1, 2, faça M mandíbula, M maxila. Então a gente vai assim, então tudo vai da experiência, vai do que você vai fazer, da necessidade clínica que o paciente apresenta. Tudo isso é planejamento, chama-se planejamento. Implante é fundamental ser bem planejado.
Tá. Vou dar uma paradinha no nosso bate-papo para dar um recado para você que está em casa sobre saúde também. Prevenção é a palavra-chave, tudo que estiver ao nosso alcance. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje. Fala sobre enxerto ósseo com o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia. Está tirando as nossas dúvidas. Tem muitos telespectadores mandando recados aqui, perguntas. A Cláudia Almeida, por exemplo, escreve para dizer que adora o programa, assiste sempre. Obrigada, viu, Cláudia? E o mais legal é que, claro que essa relação entre profissional e paciente é muito próxima e de extrema confiança, como deve ser, como a gente espera que seja, né? Esse é o ideal sempre. E é o real quando a gente fala aqui do Dr. Mazzucchelli, então. E ele tem os pacientes, o contato muito próximo com os pacientes. E tem paciente seu assistindo ao programa que quer que você fale sobre os casos. Fique à vontade para falar, viu, doutor? Claro que os seus pacientes se sentem mais queridos ainda quando você fala deles aqui na TV. Aproveito para mandar um beijo para todos. Se quiser mostrar fotos e falar, fica à vontade, viu, doutor? Eu vou demonstrar esse caso. É um caso clássico. Eu acho que isso responde a maioria das perguntas. Você tem que separar um caso que ilustre bem o que aparece mais e as necessidades que os pacientes têm, que é esse... A gente vê aqui uma maxila totalmente reconstruída com osso. Então, o paciente que usa dentadura, para quem está nos vendo em casa, isso é legal. Acho que é um momento importante. Um divisor de águas de informação. O paciente que vê essa imagem e tem dentadura, ele já sabe do que eu estou falando. O paciente que não tem dentadura, quer entender o que é isso aqui, imagine se eu extrair todos os seus dentes, ou se seus dentes caiam todos eles por problemas periodontais ou fraturas, e fica assim. E a dentadura encaixa em cima. Quando eu dou sequência, o que eu faço primeiramente? Eu preparo uma guia, que a gente vê aqui, uma guia em acrílico, com formatos de dente, né? Aqui eu tenho um protótipo, que é uma cópia em tomografia do que ficou meu enxerto. Então, olha a grossura que está isso aqui, né? Olha o volume ósseo que formou aí. Né? Então, essa é a minha guia por outro ângulo. Ela vai ser encaixada em cima da boca do indivíduo e eu vou fazer a união dos implantes depois com isso aqui, olha lá. Legal. Então, aqui eu tenho os dentes em posição, ó. Olha lá o paciente mordendo, como se fosse uma dentadura em acrílico branco. Por que acrílico branco? Para eu poder enxergar o que eu tenho atrás, né? Então, olha lá, a cirurgia pronta, olha o tamanho do meu enxerto. Olha o volume que formou. Isso aqui já é depois de 6 meses. Então, ganhou-se muito osso nessa região. Lembrando que esse paciente, ele pode ter um provisório aí na boca, né? Pode, uma dentadura provisória. Olha lá, os parafusos, tá vendo? O enxerto é fixado por parafusos. Tá? Então, caso de sucesso absoluto, olha lá, coloquei os implantes, né? 6 implantes, meia dúzia, 3 e 3, e vou para carga imediata. Isso é um caso de carga imediata. Então, eu faço o que depois? Eu prendo os transferentes, que vou fazer um molde já, né? Vou fechar a minha gengiva lá, tô costurando de volta, e vou fazer a moldagem disso, já com material de moldagem, dando sequência já à carga rápida. Legal. Olha lá. Então, eu peguei aquela agora, eu prendi com uma resina especial, uni todos os meus pilares, esses meus postes, vou pegar aquela minha guia e vou unir ela ao acrílico vermelho. Excelente. E vou tirar tudo isso como um bloco inteiro assim, né? Vai sair tudo, eu vou desparafusar nesses orifícios aqui. Eu vou desparafusar essas peças e vou remover tudo isso aqui junto, olha lá. Isso vai te dar o quê? Isso vai me dar a mordida e a posição dos meus implantes para um modelo de gesso que eu vou construir. Entendi. Então, você já vai ter tudo isso fora da boca. Eu tenho essa informação todinha, eu tenho a máxima de informações do que acontece na boca, eu tenho aqui. Legal. Fora da boca. E passo para o meu laboratório. Legal. O meu laboratório vai fazer o quê? Olha lá, tirei essa estrutura toda, olha como é que ficou. Tá vendo o buraco dos implantes? Os implantes estão lá para dentro. Então, aproveitando agora aqui, vamos responder outra pergunta que um paciente comentou aqui comigo. Luiz, o que é o implante, o que é o dente? Então, o implante está aqui para dentro, gente. Tá. Né? Volta aqui, por favor, olha. Está aqui para dentro, ó. Dentro desse orifício aqui está meu implante, está dentro do osso. E daqui para fora vem o dente, tá? Então o implante não é o dente, olha aí o dente, ó, parafuso. Então, ó, esses orifícios que vocês veem aqui é onde eu vou correr com a minha chave e vou apertar para que essa estrutura que vocês veem aqui se junte ao meu implante, né? Tá, e aí você cobre isso, olha lá, então a pessoa abre a boca. Pronto, olha o caso pronto. Perfeito. Né? Tá vendo? Então qual é a vantagem desse trabalho? Eu mantenho uma estética
A gengival, muito bacana. Você mantém a gengiva do paciente? Não, também. Um pouco de cada um. Pode você vai ver pela visão frontal, você vai ver. Aqui, o que é importante de observar nessa imagem? Eu não tenho o palato. O que é o palato? Eu não tenho o céu da boca. É livre. Da própria pessoa. É da própria pessoa. Isso não tem pacientes que falam que não há dinheiro que pague isso. Porque na dentadura é olha aqui acrílico. a prótese. Olha lá como ela é. Perfeito. Então ela é parafusada, olha aqui. Por esse ângulo a gente vê esses orifícios aqui, ó, vão encaixar no meu implante que está lá, que vocês viram. Então isso vem e casa. Isso aqui com os meus implantes lá da gengiva aqui dentro, que nós vimos aqui atrás, ó. Olha lá, isso que aqui bonito aqui, trabalho, né? Aí difícil. Já levou 6 meses, né? Antes já levou 6 meses e para fazer isso... Encheu a carga errada, foi uma semana. Uma semana. Isso aqui levou 2 dias, na verdade. O seguinte eu coloquei, olha aqui, você vai ver a prótese, tá vendo? Ó? Outra vista dela e ela agora na boca, olha lá. Então isso aqui é a gengiva da própria prótese para dar volume, para o paciente não ficar com perda de lábio, parecer a boca murcha. Mas tem inclusive, parece as veinhas. Sim, a caracterização. Que legal. Né? Então esse é o caso concluído. A pessoa sorri e não vai dar para ver a diferença entre a gengiva artificial e a gengiva da pessoa. Porque tá lá em cima. Olha, a gente vê aqui, tá lá em cima. Tá aqui em cima. Isso também é estudado, né? Porque se é uma pessoa que levanta bem o lábio para sorrir, né? Sem Mostra dúvida. Bastante a gengiva, isso você aí precisa... de uma forma, tem que estudar bem. Aí entra planejamento, entra prova dos dentes, experimento, linha de sorriso. Aqui eu mostrei já o resultado final, mas ela foi lá de manhã, experimentei os dentes, voltou pro laboratório à tarde, aí no fim do dia ele me mandou. Então começou na segunda e terminou na terça à tarde esse trabalho. Mas eu não gosto muito, por quê? Vamos voltar aqui? Volta aqui comigo então, na imagem aqui. Essa gengiva, quando ela passou um dia, 2, ela fica muito inchada ainda. Então, vocês vão reparar que nessa imagem aqui no final, no dia seguinte, dois dias depois, olha aqui, ó. Vamos chegar lá, na próxima imagem agora. Olha aqui. Aqui em cima, ó, na divisão, fica muito comprimido e incha. Depois que isso aqui desincha, fica vãos aqui. Então, esse vão, dependendo do tamanho dele, não é bom, porque passa ar, passa saliva, passa um monte de coisa. Comida, né? Comida, você também tem que ter um pouquinho, porque senão como é que vai higienizar? Então, tem que ser um meio termo. Eu vou falar já sobre esse vão, esse espacinho que tem que ter, tem que ser a medida certa para o som não ficar sibilado, né? E o paciente conseguir isso, e o paciente conseguir ter uma vida tranquila. Eu vou atender o Mário, que está na linha, quer falar conosco, de Santos Dumont, Minas Gerais. Oi, Mário, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo, tudo jóia. Eu queria perguntar ao doutor o seguinte. Fica à vontade. Eu tenho 55 anos e aos 6 anos de idade eu tive problema com a minha perna, eu perdi a cabeça do fêmur e eu tive um problema assim, eu aplicava uma injeção na minha veia, uma entre a pele e o músculo e uma no músculo, ou seja, todo dia eu tomava 3 injeções. Isso aos 6, 7 anos de idade. Eu só fiz tratamento dentário, eu tenho trabalho de colega dele, inclusive. Eu sou apaixonado para poder ter minha dentição linda, maravilhosa, como o senhor está mostrando aí. Mas devido a esse problema de injeção, eu tenho um pânico, eu tenho um pavor de anestesia. A anestesia, quando vem para o meu lado, parece que aquela agulha está crescendo, está ficando enorme. E eu tenho um problema muito grande quando injeta, quando aplica na gengiva. Eu viro um pânico. Para mim vai... Eu já tenho um problema também, detalhe, que o dentista, na hora de aplicar a injeção, pegou um nervo, quase que ele quebrou a agulha, que deu um arranco muito forte, deu um choque muito grande. Ou seja, eu gostaria de ter tanto meu sonho realizado, que esses dentes lindos que o senhor está mostrando, mas eu tenho medo, eu tenho pânico, eu tenho um horror de verde, de branco, aliás. Tá. O que eu faço? O que o senhor me orienta? Mário, deixa eu te fazer uma perguntinha. Então, você ficou traumatizado, né, com esse problema que você tem desde a infância. Tem medo. E precisa fazer um trabalho aí nessa boca, é isso? Você precisa fazer implante? Eu tenho 5 ou 6 dentes que eu gostaria de fazer a eles, inclusive implantes. Que não tem onde mais mexer. A própria dentista que eu trabalho, essa cidade não tem onde mais eu mexer. Não tem onde. Agora é só profissional meu, ou seja, especialista para poder mexer. Tá certo, Mário. Obrigada pela sua pergunta. Bom que você trouxe isso à tona, que a gente não pode esquecer, né, das pessoas que têm medo de dentista. Por favor. Né?
É natural. Eu tenho um paciente que é psiquiatra, psicanalista, vamos dizer. E eu já conversei com ele em algumas oportunidades sobre isso. E o que ele me diz sempre é que isso relata algum problema lá atrás, na infância. Muitas mães, às vezes, o moleque aprontava. Vou te levar para tomar injeção. E experiências ruins no meio da cadeira do dentista. De dor, barulho motor associado à dor. Problemas de dente quebrava, não cuidavam direito na infância, teve muita cárie, teve que tratar cárie, não tratava direito, arrancava dente. Isso gera um mal-estar e um trauma psicológico muito grande. É uma barreira que esse indivíduo tem que romper. Então, feito isso, diagnosticado qual é a possível causa, tem que tratar o indivíduo. O Mário tem que se tratar. Ou então ele vai arrancar tudo uma hora e vai ter que encarar. Eu não uso mais branco hoje, então já é uma vantagem, né? Eu uso jaleco, mas às vezes meu jaleco é azul. Então, assim, eu trabalho sem roupa branca. Por N motivos, de segurança até, inclusive. Não gosto que saibam que sou da área da saúde. Porque isso até atrai sequestro relâmpago, um monte de coisa assim. Umas coisas que... Infelizmente, algumas medidas que a gente tem que tomar, né? Então, esse trauma ele já não precisa ter mais com a maioria. A maioria já não trabalha mais o jaleco, enfim, acaba sendo inevitável. Mas a segunda situação, que eu acho que é mais pertinente, Mário, é fazer o seu tratamento com anestesia. Eu tenho pacientes que têm pavor, eu cedo. Anestesia antes... Anestesista vem no consultório, ele senta, oxímetro, afere pressão e tal. O paciente fica prontinho para quê? Para fazer a sedação. Se é um procedimento que não é tão invasivo, na melhor brincadeira, o anestesista vem, Dr. Genival, um abraço ao Dr. Genival, ele seda o indivíduo endovenoso, ele dorme. Ele não dorme a anestesia geral. Tem até uma máscara. Põe o som daqui, porque a máscara não tem jeito. Não tem jeito. A máscara para pagar, você disse? Sim, não, o oxidroso é fraquinho. Tem que ser uma coisa mais pesada para esse tipo de procedimento. Então você faz a sedação, o paciente dorme e você faz o procedimento tranquilamente. Ele não dorme com anestesia geral. Se você não anestesiar ele local, ele vai sentir dor, ele vai reagir. Mas ele até comenta coisas, sentindo dor, dói e tal, quando ele fechado ali. Quando você acorda, que ele volta, ele fala, nossa... Não lembra de nada. Você lembra que você pediu para mim anestesiar? Não. Então ele não está anestesiado geral, não está apagado, mas ele está dormindo, ele está sedado. De qualquer forma, tem um anestesista ao lado dele. Isso, tá controlando tudo, monitorado, o equipamento e tal. Então essa é uma alternativa que eu acho bem viável para o Mário. Você vê, o Mário tem que procurar, se quiser vir até nós também, não tem problema, a gente está passando do Brasil inteiro. Mas se eu optar por tratar aí no Rio, em Minas Gerais, qual é a opção? Procura um profissional que tenha essa capacidade de fazer a sedação. Primeiro, planejar o seu trabalho. Você pode ser planejado acordado, não tem problema nenhum. Vai ter tomografias, radiografias, modelos de estudo. E ficar tranquilo, definido, por isso que é importante a escolha do profissional. Você estar seguro e confiante, a coisa vai andar. Definido isso, parte-se para a cirurgia propriamente dita. E nessa cirurgia de sedação, você apaga, ele faz o que tem que fazer, quando acordar está pronto. Toma as medicações corretas de analgésico, anti-inflamatório, antibiótico e vai passar super bem pós-operatório. Às vezes pode dar hematoma, edema, mas nada que vai te doer muito. Procedimentos meus, todos eles, nesses 20 anos de carreira, nunca ninguém me ligou depois de 3 dias com muita dor que não estivesse fora do propósito. Está doendo muito, troca a medicação, entra, a coisa conforta. Entendi. Então não pode ficar doendo, não tem motivo para doer tanto. Então acho que a melhor dica, já que é isso que nos perguntou, é seguir esse caminho, tá bom, Mário? Procurar profissionais que façam com sedação. Com sedação. E é isso, né? É isso. Porque você precisa confiar no profissional. Primeiro você escolhe. Espero ter dado uma luz, Mário. Escolhe o profissional, você confia nele e segue firme em busca de um sorriso bonito, saudável, né? E com muita função. Não é verdade? A gente não pode perder função dos dentes. Agora, você falou da prótese, eu ia perguntar do vão, né? Do espaço que precisa ficar. Queria que você falasse sobre isso, porque tem gente que vai falar, mas tem um espaço muito grande. Tem espaço limite, então se ficar maior, o som fica distorcido, a fala do paciente fica comprometida. Queria que você falasse um pouquinho e como é feita a higienização dessa boca depois, então, de uma prótese. Pode escolher, é esse é o caso. Uma abertura. E aí não pode esquecer de ir ao profissional, né? Então, enquanto eu vou pegando aqui, vamos respondendo. É muito importante, não existe uma regra para esse espaço. Você tem que pensar de acordo com o teu paciente. Se o teu indivíduo, o paciente que você trata, ele tem uma dificuldade de higienização, ele comenta que ele precisa
higienizar, ele tem necessidade, a falta do espaço prejudica, aquilo vem com muito resíduo, você aumenta esse vão. Eu estou procurando a imagem aqui, para quem está no caso... Esse deve ser o fim de alguma aula, né, doutor? Entender... Esse obrigado é o fim de uma aula. Entender aqui, olha só. Seu paciente de 81 aqui, anos? É. Então, olha aqui, esse espaço que a gente está falando aqui. Que dente bonito, hein? É, então. Eu que fiz. Parabéns. Esse espaço aqui, ó, às vezes ele fica mais para baixo, fica um espaço que você enxerga o outro lado. Claro que quando o lábio cai, ele cai aqui em cima. Então, quando ele sorri, mostra só isso aqui. Mas quando eu levanto o lábio, eu enxergo isso aqui também. E esse espaço é fundamental. Que às vezes ele esteja livre para que ele possa enfiar uma escova interdental ou até um aparelhinho de water pick, que é para fazer a higienização. Já ouvi falar... Uma escova. Nos últimos 10 dias, diversos profissionais já falaram disso, que é um investimento bacana de se fazer. Custa não muito e ele é legal. Para você, não. Pacientes que não têm dentes, usam próteses, é legal. Para quem tem dentes, assim, a melhor coisa é o fio dental e escova de dente. Não tem outra coisa. Então, esse espaço, não existe uma regra. O legal é deixar ele justo para alguns pacientes deixam um pouco mais aberto. Se o paciente, às vezes ele fala, realmente ele vê aqui balançar. O ar balança aqui. Então, é uma coisa importante para se observar também. Então, não existe uma regra. Vai de acordo com o E se balançar o lábio? Aí você fecha mais. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Ah, legal. Você fecha quanto você quer. Vai de adaptação, então, do paciente. Porque eu falei, é personalizado. Legal. Se ele não se sente confortável... Você põe mais, põe menos, enfim. Legal. Tem pergunta da Juliana Neto, e aí eu vou pedir para você responder enquanto eu me posiciono para dar um recadinho. Peguem papel e caneta, vocês vão precisar. Juliana Neto faz uma pergunta muito bacana aqui. Ela tem uma dúvida. A mãe dela, de 52 anos, perdeu quase todos os dentes inferiores por doença periodontal. Ela sempre tem mobilidade, formam fístulas na gengiva, aí ela acaba perdendo o dente. Sim. Os primeiros que ela perdeu tem cerca de 20 anos. Agora ela nem consegue mais usar a prótese porque não se adapta. Nossa dentista, então a dentista dela, disse que é porque a gengiva tem uma lâmina muito baixa e não tem como segurar a prótese. Ela está muito triste e abatida com isso, e dá para entender. Onde porque... Ela não fala. É Minas Gerais, Minas Gerais. Interior de Minas Gerais. E é realmente algo que às vezes afasta a pessoa do convívio social. Por isso que é tão importante, né? Sim. Ela está muito triste, abatida aqui na cidade onde ela mora. Então, que ela não fala qual é, só fala que é do interior. Nós não conseguimos profissionais qualificados. Elas moram no interior de Minas Gerais, como podemos fazer? O doutor já falou que ele atende pessoas do Brasil inteiro. Né? E nesse planejamento, inclusive, ele consegue fazer tudo durante o tempo que a pessoa está aqui, né? Esse caso dela é o caso clássico de carga imediata inferior, por exemplo. Porque o inferior, como eu te disse, ele tem mais osso do que o superior. Normalmente, quando você perde os dentes, sua mãe com certeza teve uma periodontite grave, né, que levou à perda dos dentes dela. E essa coisa de formar fístula é em detrimento de um abscesso que se forma naquele local. E esse abscesso, ele drena, então faz a fístula. Uma vez esses dentes removidos, você vai ter a cura daquela região, em níveis de doença periodontal. O osso vai estabilizar numa altura tal, que é o que nós precisaríamos de uma radiografia panorâmica dela. E a partir daí, planejar implantes. Se ela tiver um mínimo de altura, a gente consegue resolver o caso dela começando numa segunda para quinta-feira está concluído. Ainda mais por ser arco inferior. Então você consegue colocar os implantes e a prótese em 4 dias. Porque o inferior ajuda muito, né? É Juliana, né, o nome dela? Isso, Juliana, né? Então, Juliana, segunda a quinta é um prazo que daria para resolver, caso estivesse na minha mão um caso como esse. O nosso e-mail vai estar à sua disposição. O que você quiser me perguntar mais para frente, aparece na tela aí nossos dados de e-mail para comunicação. Você pode me mandar e-mail perguntando mais coisas que te faltarem em nível de resposta que eu te passei agora. E eu tenho certeza que sua mãe pode sair muito bem com relação à reabilitação do arco inferior dela. Com certeza. Daqui a pouquinho, então, a gente dá os contatos do doutor para que vocês possam entrar em contato com ele, tirar as dúvidas aí que durante o programa não será possível responder. Mas eu tô de olho na nossa página do Facebook, viu? E fiquem atentos, presta atenção, porque nós já ultrapassamos as 10 mil curtidas e teremos promoção na semana que vem, tá?
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje. Fala sobre enxerto ósseo. Quem tira as nossas dúvidas é o Dr. Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo. Ele é cirurgião dentista, mestre, especialista em implantodontia e tem um recado especial para uma pessoa que está te assistindo agora, é isso? Temos algumas pessoas assistindo, sem dúvida, mas um recado especial para minha esposa que está nos assistindo também, um beijo grande. Para meu filho, Luca, que hoje está tendo a oportunidade de me assistir também. Um beijo, Luca. Papai ama você. Tá de férias, né? Tá de férias. Tá curtindo aí, esperando logo mais a gente estar junto e tá tendo a oportunidade hoje de assistir ao vivo, né? Legal, ótimo. A Bruna sempre tem e agora ele também tá tendo a oportunidade. Amo todo mundo. Fica meu beijo também. Meu beijo também pra Bruna, a esposa do doutor, e pro Luca, que é o filhão dele, que já esteve aqui também. É um lindo, uma graça. Isso faz tempo, né? Agora ele já cresceu. Acho que foi as férias passadas que ele esteve aqui. Pode trazer ele de volta, viu? Pouco, por aí, pode ser. Pode trazer que ele é uma graça. Super comportado, bonzinho. Não sei se ele é assim em casa, mas aqui ele foi. É bacana. Doutor, tem muitas pessoas que perguntam aqui pra mim na nossa página do Facebook, e quando o enxerto dá errado? Primeiro, a gente sabe que qualquer procedimento tem riscos e que um deles é que não dê certo, acredito eu. Quando é que o profissional vê que não deu certo e o que pode acontecer, o que dá pra fazer depois? Tem várias formas de você perceber que o enxerto ele não foi bem sucedido. Primeira, exposição. A gengiva fecha por cima, expõe tudo, perde-se o enxerto, né? Segundo, radiográfico, exames. Você faz um exame radiográfico, você vê que constata que o volume de osso formado não é aproximadamente suficiente, principalmente nos levantamentos sem maxilar. E a tomografia. A tomografia é o melhor exame de todos para você constatar o antes e depois, né? Então, clinicamente te ajuda no início para você ver se teve uma infecção, uma exposição do enxerto, de tela, de bloco, de parafuso, enfim, uma série de situações. E a outra questão é justamente essa, tomográfico, exame tomográfico para você observar quanto tem de osso neoformado. Tá. Essas são as nossas vias de... Claro que o enxerto pode complicar a execução durante, né? Então você tem que estar observando isso bem. E ele pode realmente também nos levar a uma situação de insucesso motivado por uma exposição ou fracasso mesmo pelo tipo de biomaterial. Tá. Tem muitas pessoas pedindo o contato do doutor. Eu peço para que vocês aguardem mais alguns minutinhos que a gente vai passar aqui o site do doutor, o telefone também. É muito fácil entrar em contato com ele, mas agora você tem uma nova oportunidade de cuidar da sua saúde nessa segunda-feira. Como é que você faz isso? Com ômega 3. Mas você já sabe que o nosso organismo não produz ômega 3, por isso é um dos suplementos mais utilizados no mundo todo e recomendados por médicos especialistas do mundo inteiro. Vou voltar para o bate-papo com o Dr. Mazzucchelli. Nosso tempo está acabando, viu, doutor? A gente tem mais uns 3 minutinhos. Eu queria que você explicasse para as pessoas que estão em casa, muitas, super preocupadas porque os dentes estão com uma certa mobilidade. Significa que algo está errado nessa boca? Significa que esse dente vai ser perdido ou não necessariamente, doutor? Significa que algo está errado, sem dúvida. Dentes com mobilidade de pacientes que não estejam usando aparelho. Estão usando aparelho, ok. Mas dentes que estejam com mobilidade sem estar usando aparelho, significa que há um problema, que algo está errado. Pode ser por problema periodontal, pode ser por problemas endodônticos, canal, e pode ser por trauma. Normalmente é problema periodontal, que leva a periodontite, um problema periodontal leva à mobilidade dental. Necessariamente vai perder o dente? Não necessariamente vai perder aquele dente. Pode ser que no longo prazo sim, vai depender dos cuidados, do número de visitas, da qualidade do periodontista que ele pegar, fazer raspagens frequentes nesse elemento dental. É o que vai definir o sucesso ou não desse dente. Às vezes a gente prefere extrair esse dente para preservar aquele remanescente ósseo e colocar um implante numa situação muito mais favorável em termos de prognóstico de estrutura completa, biológica. Tem o osso que está num nível bom, aquele dente que você sabe que vai começar a perder, extrai e coloca um implante. Vou bem. Vou deixar perder todo aquele osso, para depois colocar um implante em 3 anos, 4 anos. Então tem que ter um critério de avaliação e planejamento muito minucioso por parte do profissional. Às vezes ele vai ficar com aquela mobilidade, vai voltar, vai de novo, mas ele tem uma estrutura óssea, vai ficar mais 10 anos assim. Então não extrai o dente. Vai caber ao profissional avaliar que é melhor. E não pode perder esse paciente de vista, né? Porque de repente de um ano para o outro... Ele que não pode perder o dentista de vista, né? Exatamente. Eu estava escutando, mudando um pouco de assunto, mas é muito engraçado. O cara estava entrevistando os capitães no programa de televisão, todos os capitães de últimas seleções aí. Aí virou o cara e falou assim, você jogou, o Robin jogou com você, né? Você jogou com o Robin no Real Madrid, né? Ele virou e falou, não.
O Robin é que jogou comigo, porque ele já estava aposentado e ele era o capitão do time na época. Então é a mesma coisa. Precisa. Ele que não pode perder o dentista de vista, porque é dele. Ele precisa muito mais de mim. A boca é dele, a saúde é dele, né? A gente está lá sempre super solícito para atender todo mundo que inclusive nesse planejamento, em um minutinho, queria que você falasse, tem telespectador aqui que não quer ser identificado, que diz que chora ao assistir um programa como esse, porque sabe que não tem condições financeiras de bancar esse tratamento. Hoje em dia, você falou que os profissionais estão muito mais conversando, tem um diálogo nesse planejamento também, né? Isso é levado em consideração. Claro que o profissional pode não aceitar, porque não dá para fazer, tem um custo muito alto. Queria que você falasse isso pra gente, um minutinho. É uma realidade, infelizmente, não só do Brasil, no mundo inteiro e em todos os segmentos, né? Você fala na odontologia, o cara que gostaria de fazer tratamento no futebol, ele gostaria de jogar num grande time, eu queria fazer uma plástica que eu não posso, em todos os segmentos. Então, essa é uma situação que realmente é inerente. Agora, é claro que se esse paciente às vezes procura uma ajuda, não precisa fazer aquele planejamento usando tudo em ouro, usando tudo em fazer 10 implantes. Ele pode colocar pode fazer uma variável mais econômica, melhorando a qualidade do que ele tem na boca para uma coisa melhor, economicamente mais viável e criar hoje, né, com a estabilidade que o Plano Real, que fez 20 anos agora, diga-se de passagem, parabéns para os criadores e para o próprio Plano Real, nosso país conseguiu melhorar muito, né? A inflação que não cresce tanto, você consegue hoje uma divisão, um parcelamento nesses tratamentos de uma forma que você não conseguia 20 anos atrás, que eu também não era formado, mas eu lembro de colegas dizendo que realmente em 99 é muito complicado. Quem se interessou, então, anota aí o site que eu prometi, www.luiscosmo.com.br, Luiz com Z, www.luiscosmo.com.br. O telefone é 0 operadora 11 3262-0094. 3262-0094 são as maneiras de você entrar em contato. Tem um Fale Conosco também. Isso, no site você clica lá no Fale Conosco, o doutor responde o e-mail com certeza. Eu respondo depois personalizado. Doutor, sempre um prazer te receber aqui, está sempre convidado a voltar. Obrigada por atender a nossa solicitação. Boa tarde para você. Muito obrigado, é um prazer. Vocês que não estão assistindo, vocês não sabem a estrutura que isso aqui tem atrás, a qualidade dessa produção, desse programa. Por isso que eu estou sempre aqui, porque eu trago para vocês as informações, mas sou muito bem acolhido, muito bem entrevistado e muito bem suportado por toda essa equipe maravilhosa aqui. Uma boa tarde e uma boa sorte para todo mundo amanhã, né? Com certeza. Jogo aí. Vamos ver o que vai dar. Com certeza. Obrigada, viu, doutor? Excelente tarde. Obrigado. Olha, agradeço demais a sua companhia. Excelente fim de tarde. Muitas perguntas aqui que não tiveram solicitações respondidas. Vocês entrem em contato com o doutor que ele vai responder com certeza. Excelente fim de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau.